Esparta talvez seja a cidade-estado grega que mais atrai atenção hoje em dia. Mas há um grupo de espartanos pouco falado, que mesmo na antiguidade já levantava muita curiosidade por todo o mundo grego e mediterrâneo. Esse grupo era formado pelas mulheres espartanas. As espartanas eram tratadas de maneira única dentro do contexto das cidades-estado gregas, as polis. Por causa disso, muitos estudiosos da época desenvolveram um grande interesse por elas, e graças a eles, sabemos muito mais sobre elas do que sobre as mulheres de outras polis. No entanto, deve ser colocado que a cidade se expande por séculos e séculos, então nem sempre um aspecto que era explicado em determinada época foi assim durante todo o tempo. De toda forma, em todas as polis que se tem notícia, não havia programa de educação para as garotas. Na verdade, com algumas exceções, elas eram mantidas dentro de casa, longe dos olhares luxuriosos do mundo exterior, e se focavam em atividades domésticas e de artesanato. Em Esparta era bem diferente. Em Esparta era esperado que as garotas se tornassem boas mães e os garotos bons soldados. E para que elas se tornassem boas mães, precisavam ser bem educadas e disciplinadas. O trabalho doméstico e artesão dentro de casa era restrito às escravas. Embora fossem treinadas nisso para que pudessem supervisionar melhor o trabalho das escravas, as espartanas não eram encorajadas a fazê-lo, e tampouco sua honra dependia de qualquer tipo de atividade dessa natureza. O programa de estudo das garotas tinha o objetivo de criar mães que produziriam os melhores hoplitas e mães de hoplitas. E por causa disso, o sistema de educação era completamente uniformizado. A sua educação era focada em leitura, oratória e escrita, e de acordo com a idade ela era completamente custeada pelo Estado espartano. Aristóteles tenta racionalizar o porquê das mulheres espartanas serem tão mais livres que suas contrapartes no resto da Grécia, e chega à conclusão que isso se dava pela ausência prolongada de homens na polis, por causa dos períodos de guerra ou expedições militares. Daí a necessidade de algum grupo que dominasse os afazeres e tivesse mão forte sobre o Império Espartano. O próprio Aristóteles nos conta uma história sobre o legislador Licurgo, que certa vez tenta diminuir as liberdades das mulheres espartanas com reformas restritivas. Mas elas não ficaram paradas e se mobilizaram contra ele e conseguiram que não somente mudasse de ideia, mas que voltasse atrás em todas as reformas propostas. Além disso, segundo a melhor historiadora contemporânea sobre as mulheres espartanas, Sarah Pomeroy, as espartanas eram proibidas de usar qualquer tipo de maquiagem, comiam muito bem e vinho sempre acompanhava suas refeições. Elas, como dito, eram isentas do serviço doméstico, com exceção da obrigação de darem filhos fortes ao país. Na realidade, as mulheres tinham ainda mais possibilidades de explorar o conhecimento, uma vez que os homens estavam constantemente sendo inundados de tarefas que focavam no seu potencial físico e intelectual, direcionados primariamente ao campo marcial. Enquanto os garotos viviam em quartéis comunais até os 30 anos de idade, as garotas viviam com suas mães, e portanto poderiam seguir caminhos de aprendizado na música, poesia e outras disciplinas. E todo esse aprendizado não era apenas para a melhor formação de mulheres espartanas. Através da educação padronizada, os valores e tradições conservadoras espartanas poderiam ser passados para as próximas gerações com uma eficiência muito maior. Por causa disso, é bem provável que as espartanas tivessem uma sofisticação cultural muito maior que a dos espartanos. Várias regras tradicionalistas também foram criadas para afastar as mulheres espartanas de certos vícios que levariam à fraqueza, como o uso de perfumes, maquiagem, e embora o seu grau fosse variado ao longo da história. As mulheres espartanas também eram treinadas e encorajadas a falar em público, exaltando os corajosos enquanto insultavam os covardes. E se pensarmos que Aristóteles julgava que era natural as mulheres ficarem caladas, e que Plutarco, quase 500 anos depois, defendia que uma mulher deveria falar apenas com seu marido ou através dele, vemos que esse tipo de liberdade das espartanas, por mais contraditória que fosse a situação da cidade-estado, era bastante revolucionário para a época. E dado o seu papel na sociedade, como não eram coagidas a atividades domésticas, vemos que pela quantidade de evidências históricas fica bem claro que o vigor das mulheres espartanas chamava muito a atenção dos escritores da época. Diversos artefatos como estátuas também demonstram que as atividades físicas de alta intensidade era algo bem comum no dia a dia das garotas espartanas, e das mulheres adultas também. Como Xenofonte nos elucida, o resto dos gregos esperava que as garotas imitassem a vida sedentária típica das artesãs, que se mantivessem caladas e focadas em trabalhos em lã. Mas como é que esse tipo de mulher conseguiria parir crianças aptas ao combate? Reformas foram feitas para que o tipo de trabalho doméstico em Esparta e artesão
ficasse a cargo primariamente das escravas, enquanto as mulheres livres poderiam focar o seu tempo em outras atividades ligadas à gestação de soldados. Na verdade, havia uma insistência para que as espartanas treinassem de maneira quase tão intensa quanto os homens. Mais do que isso, foram estabelecidas competições para elas, dentre as quais tinham corridas, provas de resistência física, disputas de força muscular, até caçadas similares à dos homens. A intensidade dos treinamentos para ambos os sexos não tem paralelo no resto do mundo grego. A competitividade era tão natural quanto a própria exigência árdua. Isso tudo com a crença de que se ambos os pais fossem fortes e resistentes, eles produziriam uma prole mais vigorosa e saudável. E se as mulheres espartanas usavam uma túnica que revelava suas coxas no dia a dia, ficavam completamente nuas durante os treinamentos. Na verdade, ambos os sexos ficavam nus, e não há evidência de que existia qualquer vergonha por causa dessa nudez. Não é claro, no entanto, se os espaços de treino eram compartilhados entre garotas e garotos. As evidências não são completamente conclusivas. Se ser sexualmente provocativo durante os treinamentos era algo mais ou menos comum. Mas algumas fontes mostram que isso eventualmente acontecia. Não somente as garotas se excitavam, mas as mulheres mais maduras e grávidas também, todas peladas. Tucídides descredita os espartanos como sendo os primeiros a se exercitarem completamente sem roupa. E tanto a permissão das mulheres usarem roupas menores, como o fato delas ficarem nuas até depois da puberdade, era fato de grande consternação e escândalo entre as outras polis. Em Atenas, por exemplo, além de ficarem a maior parte do tempo confinadas ao lar, as mulheres em geral usavam saias e vestidos que batiam nos calcanhares. Esse tipo de treinamento também rendia as histórias inspiradoras de coragem para todos os espartanos, como o caso de Tímica, uma espartana capturada por Dionísio, o tirano de Siracusa, quando ela estava grávida de 6 meses, e mesmo sendo torturada brutalmente, não revelou os segredos da escola pitagórica, preferindo morder a sua língua fora e cuspi-la aos pés do tirano. Plutarco conta a história de Csinica, irmã de um rei espartano, que competiu na modalidade de bigas nos Jogos Olímpicos. Pesquisas arqueológicas modernas mostram que de fato ela venceu, dado o seguinte escrito na região: Reis de Esparta, meus pais e irmãos, eu, Quinisca, vitoriosa com sua biga de cavalos velozes, ergui essa estátua e me declaro a única mulher em toda a Grécia a já ter conquistado essa coroa. Coroa se referindo à vitória nos Jogos Olímpicos. Mesmo após o casamento e com a graduação delas no sistema educacional do Estado, as espartanas continuavam a se exercitar regularmente. Pomeroy ainda afirma que muitos autores não espartanos se impressionavam com o quão em forma eram as mulheres espartanas adultas, comparadas com as suas contrapartes no resto da Grécia. Uma mulher casada, por exemplo, deveria conseguir tocar a sua bunda com os pés no ar enquanto pulava. Ela precisava ter essa capacidade para poder executar movimentos de dança em certos rituais. É provável que por treinarem, as mulheres espartanas fossem renomadas pela sua beleza e força. Ateneu nos conta que, abre aspas, em Esparta, os homens mais elegantes e as mulheres mais belas são admirados sobre todas as coisas. E as mulheres mais belas em todo o mundo nascem em Esparta. Fecha aspas. Como citado brevemente pela jornalista Svetlana Alexievich, os escritos de Diodoro Siculo, em tempos de mobilização total, era esperado que as mulheres espartanas pudessem defender a cidade. Ao que os homens em idade militar saíam com o exército principal, recaía sobre as mulheres, velhos e crianças a responsabilidade de defesa da cidade. Uma espécie de exército da reserva avant la lettre. Embora treinadas fisicamente, elas não eram preparadas para o combate real. Apesar de sua aptidão física, elas não tinham habilidades com formações de batalha e equipamentos militares, com exceção de algumas armas de arremesso. Platão é bastante crítico do fato de que os homens espartanos ficavam tanto tempo em suas vidas arregimentados em quartéis, quanto as mulheres tinham tanta liberdade. Ele cita o fato de que as garotas compartilhavam de atividades atléticas e música, enquanto as mulheres adultas se abstiam de trabalhar com lã, ao passo que elas também não participavam do serviço militar, enquanto os homens eram obrigados a participar do serviço militar, sob coerção de serem chamados de covardes e serem virados párias na sociedade. Além disso, ele nos conta que, como em tempos de necessidade, se elas fossem mobilizadas para a guerra, não teriam a mesma habilidade com arco e armas de arremesso como as amazonas, embora essas sejam meio míticas. E tão pouco com a lança e com o escudo para pelo menos encherem os corações de seus inimigos de terror à vista, do que o número de inimigos teria de enfrentar seria o dobro do que se esperaria de uma polis grega comum. Platão via que as leis espartanas deveriam ser aplicadas igualmente para todos, e não que, abre aspas,
o sexo feminino se torne indulgente e se encha dos prazeres e luxos de uma vida desordenada, enquanto o sexo masculino é estritamente controlado. Fecha aspas. Para ele, isso garantiria que apenas metade do estado vivesse uma vida de real prosperidade, enquanto o outro estado tinha essa prosperidade sob suas costas. Mesmo assim, ele nota que em Esparta e Creta, não somente os homens, mas também as mulheres se orgulhavam de sua educação e ainda as elogia pelas suas habilidades nas discussões filosóficas, algo, por exemplo, praticamente impossível em uma cidade como Atenas, ou mesmo Tebas. Apesar disso, quando os exércitos de Tebas sob o comando de Epaminondas, em 369 a.C., apareceu próximo a Esparta para invadi-la, as mulheres espartanas ficaram aterrorizadas e entraram em pânico, pois seu país jamais havia sido invadido antes. É importante notar, no entanto, que a essa altura, a qualidade marcial dos homens espartanos também havia caído drasticamente. Mesmo assim, um século depois, quando as forças de Pirro se aproximavam da cidade, lideradas por Arquidâmia, as mulheres espartanas não se acovardaram e se mobilizavam contra seu envio para Creta ante uma possível conquista da polis. Elas declararam que, abre aspas, não há razão para continuar vivendo se Esparta for destruída. Mas as ações das mulheres espartanas falaram ainda mais alto que suas palavras, pois elas assistiram diretamente no esforço da cidade, na criação de trincheiras construídas em uma única noite como última defesa contra os elefantes de Pirro. Quando os poucos homens restantes ficaram exaustos do trabalho, elas tomaram o fardo sobre seus ombros e terminaram as trincheiras elas mesmas. No dia seguinte, Quilones, uma nobre espartana, manteve uma corda ao redor de seu pescoço durante toda a batalha, resoluta a não ser capturada com vida. Para ela, seria a vitória ou a morte. Ao final do dia, graças aos esforços conjuntos das forças de Esparta, a cidade sobreviveu ao ataque, e com os reforços do exército principal voltando, foram capazes de obliterar as forças invasoras. Bem, gente, essa foi a primeira parte de 2 sobre as mulheres espartanas. Então é isso. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal para nunca perder um vídeo, manda no grupo do Zap de futebol e tchau!